Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Future of Money, o seu podcast semanal aqui da Exame, onde a gente trata sobre os mais diversos temas relacionados ao futuro do dinheiro. Eu sou o Gabriel Rubinstein, editor do Future of Money. Tenho hoje não um, mas dois convidados, apesar que um deles não sei se dá para chamar exatamente de convidado. Mas enfim, temos mais dois participantes no episódio de hoje e que eu acho que vai ser muito legal. Então, primeiro, quero dar boas-vindas para o João Malar, meu colega aqui no Future of Money. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer companhia pro Gabriel no podcast, vamos ver no que vai dar. Boa, hoje a gente tem um convidado especial, então a gente também está com um time maior aqui para dar conta. E então queria dar as boas-vindas para o Guto Antunes, Head de Digital Assets no Itaú. Seja bem-vindo aqui ao Future of Money, Guto. Obrigado, Gabriel. Obrigado, João. Um prazer e uma honra estar aqui, podendo falar do que a gente mais gosta, que é ativos digitais, cripto, tokenização, DREX, tudo isso junto, misturado aqui no bate-papo descontraído. Show. Bom, só pela sua introdução, já quem está nos ouvindo ou nos assistindo já percebeu que tem assunto pra caramba. Vamos ver se a gente vai conseguir cobrir tudo, ou quanto a gente vai conseguir cobrir ao longo aí desses 45, 50 minutos. Mas já vou começar aqui com uma bomba, né? Quem acompanha o Future of Money já deve ter visto, mas enfim, todos os sites de finanças, de cripto, falaram disso nos últimos dias, que é o anúncio do Itaú de permitir negociação de cripto, né? Compra e venda dos principais ativos digitais. Queria que você falasse um pouco dessa novidade e como foi o processo para chegar nesse ponto, né? O Itaú está há bastante tempo ali ameaçando uma entrada em cripto e agora isso acho que ficou muito mais incisivo, né, com essa novidade. Eu acho que esse é um ponto importante, né, Gabriel? Mostra a própria evolução do mercado. Eu estou no Itaú há 1 ano e 3 meses praticamente aí, e sempre as nossas conversas lá dentro, tanto com o management, com a turma de Digital Assets, foi nesse sentido, né? O Itaú ele é feito para o futuro. Ele tem que pensar como a gente traz e posiciona o banco para uma nova geração que cresce tokenizada, cresce digitalizada, e como que o banco pode ouvir o nosso cliente e dar funcionalidades que os nossos clientes procuram no mercado. A questão do cripto foi natural, é uma evolução que já vem há alguns anos e não é especificamente do Itaú, é do mercado. Hoje a gente vê um cenário regulatório muito mais desenvolvido, a gente vê as discussões tanto com players incumbentes, né, os bancos, quanto as fintechs, que é um ecossistema que tem trabalhado junto, até no projeto do DREX, como a gente tem visto. Essa evolução, essa maturidade do mercado, né, levou a gente a olhar, o Itaú olhar com muito carinho para o tema, porque a gente já observava que os nossos clientes buscavam criptomoedas em outras plataformas, né? Então, nada melhor do que o Itaú olhar para o nosso cliente, entender a demanda dele e conseguir criar uma jornada fluida, simples e segura para que a gente entrasse nesse mercado da forma certa e do jeito certo, para que a gente, de certa forma, também ajude nesse desenvolvimento da lei, do que está acontecendo de agora em diante, para conseguir fazer o mercado como um todo ganhar tração. Legal. Eu queria perguntar um pouco do timing, né, do anúncio de vocês. Porque no fim das contas foi bem acertado, porque a gente tá vendo o Bitcoin decolando, né, outras criptos também acompanhando. Então tem esse cenário bastante positivo. Por outro lado, a gente viu nas últimas semanas alguns players brasileiros saindo de cripto, né? A XP, por exemplo, encerrou a Xstage, o PicPay também suspendeu. Isso fez com que vocês ficassem com algum receio, vamos segurar, estudar um pouco mais, ou não? Como que foi essa questão do timing também? João, a gente olhou muito para a gente, né, ali. A gente, apesar de olhar muito o mercado, olhar os outros players, sim, para entender nível de maturidade, como eu comentei aqui, a gente olhou muito o nosso cliente, né? A gente perguntou muito para o nosso cliente o que ele espera de uma solução e como que a gente pode atender a cripto como mais um produto dentro da nossa plataforma, né? Um dos que a gente tem mais carinho, que a gente mais gosta lá por ser Digital Assets, mas a gente encarou toda a jornada também como mais um produto bancário que a gente poderia trazer também maturidade de jornada, né? Dar uma jornada simples. A gente sabe muito bem que no mundo cripto, a gente escutava do nosso cliente, pô, eu não aguento mais perder chave, eu não tenho mais acesso, eu não sei pegar uma hash e transferir, eu quero Não é comprar. fácil, né? Não é fácil, cara. Assim, eu quero comprar meu Bitcoin, guardar meu Bitcoin de forma segura e saber que ele está lá e que se acontecer algum problema, alguma coisa, eu tenho uma instituição
com um bom balanço, com uma boa reputação ali, me garantindo que eu vou ter o meu Bitcoin. Acho que esse foi o caso que a gente escutou muito ali num primeiro momento. Em relação ao timing, né? A gente até brincou lá internamente, a gente falou, caramba, cara, o Itaú anunciou bem quando o mercado começou a voltar. Cara, a maior máxima aí num dia, e coincidiu de ser a maior máxima num dia ali quando a gente fez o lançamento. E aí eu volto um pouquinho nas nossas primeiras conversas ali, logo na minha chegada, que o Bitcoin chegou nos primeiros meses ali a bater em dólar 16, 17 mil dólares, né? Naquele problema todo que a gente teve. E o time, de certa forma, perguntava, pô, Guto, mas a gente vai fazer esse produto, eu sei que nosso cliente quer, mas e o timing disso? E aí tem uma coisa que eu gosto de falar, né? Até falando para quem está ouvindo, eu sempre fui ligado ao esporte também, né? Eu faço triatlon e desde moleque eu escutava o meu treinador falando que a sorte acompanha os preparados, né? Que a gente sempre escutava quando a gente ia numa prova, puta, aquele cara ganhou porque ele tem uma baita de uma sorte de na curva o cara não fazer direito, ele ganhar. E eu falei isso muito pro time, né? A gente tem que estar preparado para se a gente tiver a sorte do mercado retornar, e eu acreditava muito por fundamento que ele voltaria, né? E a gente pode falar um pouquinho mais disso, né? Do porquê que a gente está vendo ele voltar. Eu falava, a gente tem que estar preparado. A solução tem que estar pronta, tem que estar fluida, a discussão regulatória tem que estar avançada. Se a gente for esperar fazer isso de novo num bull run, a gente vai ter os mesmos problemas que a gente teve no último bull run. Então, vamos estar posicionado, vamos estar pronto para, a partir daí, a gente ter uma evolução gradativa e gradual, né? E que o nosso cliente entenda o que ele está fazendo, não que a gente tenha que sair correndo para fazer um negócio e colocar lá. E falando um pouco de mercado, complementando aqui, a gente viu muitos players, sejam eles incumbentes, tradicionais, entrando naquele fear of missing out, né? No medo de, pô, tá explodindo de transação, eu preciso estar nesse mercado. Você falou da correria, né? Todo mundo colocou, João, na correria, sem estudar aspecto regulatório, sem entender o cliente, olhar o cliente, perguntar o que você quer. E o Itaú fez isso com muito carinho e muito cuidado. A gente foi escutar o cliente, a gente está recorrentemente com o Banco Central do Brasil discutindo o tema, evoluindo o aspecto infralegal da Lei 14.478 e com a CVM também de braços dados, entendendo a natureza dos tokens, o que pode ser ofertado, o que não pode, como a gente ajuda também a evoluir o aspecto educacional para os investidores que estão entrando nesse mercado. Acho que esse foi o grande diferencial da nossa oferta e como a gente chegou até aqui. Legal. E Guto, antes da gente entrar, eu até queria explorar mais essa questão regulatória e de mercado, mas para a gente seguir ainda com o plano do Itaú especificamente. Nesse primeiro momento foi anunciado a negociação de cripto na Ion, com uma abertura gradual aí para os clientes. Queria entender como que é esse roadmap, aonde vocês querem chegar com esses serviços relacionados a cripto, se tem alguma coisa já sendo desenvolvida para além da compra e venda, por exemplo, staking, enfim, tem uma série de outros produtos aí que a gente poderia citar aqui, acho que você conhece todos muito bem, mas enfim, entender um pouco esse roadmap de vocês e como que estão essas perspectivas aí de próximos passos. Se tiver uns spoilers para dar para a gente. Vamos lá, vou dar alguns spoilers e o principal aqui é regulatório, né? Legal. A gente olha muito a questão, 2 pontos aqui. Primeiro, como a regulação evolui para a gente conseguir adaptar e ter uma forma gradual de crescer na nossa oferta, né? Se a gente tem intenção, sim, de crescer, ofertar outros tokens, ter funcionalidades mais que a gente chama de crypto native na nossa plataforma, sim. Mas tudo isso depende de 2 pontos muito importantes aqui que a gente conversa todo dia na Digital Assets. Que eu falei aqui do aspecto regulatório, se a gente evolui a 14.478, como a gente evolui essa fase infralegal, como que o cenário lá fora também está se desenvolvendo dentro da SEC, né, da SEC, da CVM americana, com a CVM aqui também. Falamos também com diversos bank alliances no mundo, alianças bancárias, entendendo como está o desenvolvimento da regulação, para que a gente possa adaptar essa oferta. E o segundo e mais importante aqui, que eu comentei lá no começo, é ouvir o nosso cliente, né? O Milton, nosso CEO, fala todo santo dia para a gente lá dentro do banco. Isso é uma cultura que nós temos, que é o banco vai ser do tamanho que os nossos clientes quiserem. E a nossa solução cripto também vai ser do tamanho que os nossos clientes quiserem, como a gente lançou agora. Agora a nossa solução é do tamanho que os nossos clientes pediram. Eu quero comprar Bitcoin e Ether de uma maneira simples, rápida, fluida
e com a guarda segura do Itaú. Então, mesmo a custódia que a gente fala aqui não foi aleatória. A gente não criou a guarda segura de criptoativos porque a gente achava que era uma coisa que o banco precisava entrar para uma questão regulatória. A gente ainda não tem nem essa regulação pronta para falar quem vai ser o custodiante qualificado. Mas o que a gente olhou é que nosso cliente ficou muito machucado com aqueles eventos de mercado de um ano e pouco atrás, que muitos deles perderam sim suas moedas, perderam seus criptoativos. E eles falavam, pô, eu já estou dentro do ecossistema do banco. Eu quero investir nesses 2 ativos. Eu quero estar seguro. Então, o nosso caso foi construindo, escutando 100% do cliente e as novas funcionalidades, Gabriel, que você perguntou aqui, mais tokens, saque e depósito, tudo isso vai vir ao longo do tempo. A gente entende que tem essa discussão com o regulador agora, que toda semana a gente conversa, ou a gente está em Brasília, ou conversa através de video calls com o Banco Central, para entender como, primeiro, a gente evolui regulação, educa o cliente, que é muito importante. Só para falar aqui para vocês, a gente tem, dentro de Digital Assets no Itaú, uma estrutura de education. É uma das primeiras estruturas em que a gente tem, seja para regulador, para o nosso cliente, que é muito importante, e interna para o banco também, porque tem um desafio de mudar a infraestrutura do banco, né? Através de blockchain, entender se é algo que a gente tem que olhar. Como lá atrás a gente teve a questão de, pô, eu continuo analógico ou vou para o cloud? Né? Agora a gente olha, eu continuo no cloud analógico ou blockchain? O blockchain resolve qual problema que a gente tem de infraestrutura do mercado financeiro. É essa discussão que a gente se encontra hoje e aonde a gente espera que vai evoluir a agenda a partir dessas conclusões. Eu queria aproveitar esse gancho, porque esse é um assunto que me interessa bastante pessoalmente, mas até levantei essa discussão aqui com o time do Future of Money nesses últimos dias, depois do anúncio do Itaú principalmente, que se o interesse, e aí você, claro, pode falar aí pelo Itaú, se o interesse da empresa, do banco, em cripto, ele está, como você falou, atendendo a uma demanda dos clientes e só isso, ou se vocês olham para a tecnologia blockchain também como uma possibilidade de infraestrutura, de aumento de ganho de eficiência em operações, enfim, outros casos de uso aí que a tecnologia pode oferecer para uma empresa do tamanho do Itaú, e se isso é uma possibilidade, se vocês têm estudado isso e pensado em como fazer alguma outra coisa com blockchain? Excelente pergunta, e aí a gente remete muito ao DNA do Itaú em relação à tecnologia. Né? A gente acabou de lançar a nossa nova marca, a gente tem dentro da nossa cultura a feature de ser feito para o futuro, né? E desde lá de trás, se você recapitular o que o Itaú fez, foi olhar a tecnologia e entender como que a gente colocava na vida do brasileiro para facilitar, para resolver um problema real, né? Então, desde os caixas eletrônicos, quando começaram lá atrás, internet banking, todas essas mudanças culturais de tecnologia que tiveram ao longo de 100 anos, o Itaú participou. O blockchain não é diferente. Aqui a gente não está falando especificamente de cripto, mas estamos falando de blockchain enquanto infraestrutura de mercado, né? Desde 2014, 15, mais ou menos, o Itaú já olha blockchain. Já olha como que a gente pode adaptar algumas infraestruturas que vão resolver problemas de cotidiano que ou os nossos clientes ou o próprio banco possa ter de ineficiência operacional pelo crescimento vertiginoso que teve aí ao longo das últimas décadas, né? E o blockchain ele vem nessa linha. A gente estuda sim, né? A gente teve um caso recente em que a gente junto à Liquid Digital Assets a gente tokenizou um FDIC para olhar como toda essa infraestrutura, né, de um fundo de direito creditório poderia ser feita ali com smart contract, através de um smart workflow, que a gente chama. Então, isso a gente tenta entender, trazer para dentro do Itaú e criar um caso real para o nosso cliente, resolver um problema real de infraestrutura. Se o blockchain vai resolver todas as infraestruturas de mercado, João, a gente olha... Todo dia a gente olha para isso, né? E aí vem o processo educacional também, que é a grande disrupção que a gente está. É conseguir engajar as áreas do banco a entenderem os sistemas legados que a gente tem, né, que são vários, e como que a gente migra esses sistemas para blockchain e o quanto mais eficiente ele pode ser, né? Ou é. A gente já tem alguns casos, por exemplo, de controle de garantias que a gente olha, né, que a questão do DVP
resolve de uma forma muito eficiente. São casos que, eu não digo em anos, e que talvez nos próximos meses, até com o advento do Drex, o avanço da agenda regulatória, nos ajude a enxergar melhor. Mas o Itaú está sempre nessa frente de olhar qual problema eu estou resolvendo do meu cliente através da tecnologia e o quão rápido eu posso fazer isso para que o meu cliente fique satisfeito. Acho que esse é o grande ponto que a gente tem aqui nas conversas diárias. Em toda reunião a gente fala essa frase: qual problema a gente resolve através do blockchain. E Guto, você falou dessa questão de ouvir o cliente, né? Quando vocês fizeram esse movimento, teve alguma coisa que surpreendeu vocês? Eu lembro que quando por exemplo, a gente pega dado da Receita todo mês, né, de negociação. E a primeira vez que eu abri, o volume de stablecoin que é negociado no Brasil me surpreendeu muito. Eu achava que seria mais Bitcoin, Ether, mas Tether, né? As stablecoins dominam bastante. Teve alguma coisa que vocês ouviram que surpreendeu, que não era o que vocês estavam esperando ouvir do cliente de vocês sobre cripto? Olha, o principal ponto foi o quão pouco educado ainda o cliente é no mercado, né? Quer dizer, a gente teve esse crescimento gigante das exchanges, a gente teve o mercado passando por um bull run, em que se ofereceram mais de 200, 300 tokens ali. Então, houve uma gamificação ali que confundia um pouco, por exemplo, o grande benefício que o Bitcoin, que o Ether possa ter como benchmark de mercado ou como alguma funcionalidade específica que o criptoativo tem, né? Então, a gente teve as meme coins muito fortes aí, isso confundiu demais o nosso cliente formador, né? Qual a diferença do Bitcoin para uma Xcoin que foi emitida no ICO, né, numa oferta inicial ali de moeda, e que não estava pegueada, né? Ela não estava relacionada a nenhum ativo, a nenhum lastro por trás disso. Isso confundiu demais, tá, João? E o que a gente escuta hoje, assim, em relação ao stable, a gente sabe que existe esse mercado. Ainda dentro dos dados que nós estudamos, esse comportamento ainda nos diz muito do porquê que a stablecoin é usada. Alguns buscam sim uma exposição como um investimento em dólar direto, né, através de um token, só que a gente ainda tem muitas dúvidas a respeito da funcionalidade das stablecoins e a gente discute muito isso com o regulador também para entender a natureza. O que eu gosto muito, né, a gente conversa muito dentro do Itaú, na equipe de Digital Assets, é que a gente não pode nós não podemos ser quem breca a tecnologia, né? As stablecoins estão aí, elas são uma realidade. Como que a gente anda junto delas e a regulação, né? Como existe uma regulação que coloque um senso comum de não haver arbitragem regulatória ali no mercado, para que elas tenham um bom uso. Esse ponto a gente escuta um pouco do nosso cliente. Eu quero que tenham moedas diferenciadas ou stablecoins, por exemplo, mas eu quero também ter segurança para saber onde eu estou colocando o pé. Essa é a principal dor do cliente. Agora, em relação ao volume, do porquê que tem mais stable, do porquê, essa é uma pergunta muito mais ampla em que a gente ainda não tem uma resposta específica para trazer. Ô Guto, em outros países a gente vê um movimento de grandes bancos ligados a cripto e blockchain, né? O JP Morgan, que, salvo engano, é o maior banco do mundo, tem uma rede própria, tem feito estudos e testes para remessas internacionais, para uso de blockchain, para uma série de operações. Isso acontece com vários bancos, a gente no Future of Money já noticiou, né? Citi, enfim, acho que todos os grandes bancos de olho nisso, mas esse movimento de oferecer a negociação de cripto ainda parece restrito ao Brasil, aí salvo, talvez o João possa puxar melhor aí se ele lembrar algum outro caso, mas quase que exclusivo do Brasil, né? Onde a gente tem o BTG, o Nubank, agora o Itaú, outras fintechs relevantes aí, Mercado Pago, o PicPay que acabou saindo, a XP acabou saindo, mas enfim, esse movimento de grandes instituições financeiras e que acontece praticamente só aqui. Você acha que isso acontece por causa do panorama regulatório que hoje já tem uma clareza maior, apesar de, como você falou, a lei ainda está sendo desenvolvida, mas já existe aí alguma noção, né, de quais são as regras do jogo? Você acha que é por causa disso ou algum outro motivo que justifique grandes bancos internacionais ainda não estarem fazendo essa oferta direta de compra e venda de cripto? Na minha visão aqui, olhando
sob a ótica de digital assets e o Itaú gosta muito de participar dessas alianças bancárias que a gente conversou aqui, tá? A gente tem algumas que a gente conversa recorrentemente sobre qual blockchain usar, qual pode ser o blockchain em comum, por que essas redes estão sendo criadas. O primeiro desafio aqui é que, cara, você tem N redes ali rolando, vai usar Hyperledger Bezo, vai usar Polygon, vai usar qual tipo de Layer 2 ali, por exemplo, para ser a rede definitiva de mercado. E talvez esse seja o maior desafio hoje, né? Interoperabilidade entre os bancos, porque a gente está falando aqui de uma rede do Drex, que é o Hyperledger Bezu. Então, o banco lá de fora vem, conversa com a gente comenta todo o roadmap que a gente tem junto ao Banco Central de desenvolver o Drex, por exemplo. E lá fora existem outras frentes com N bancos conversando muito mais no sentido de meio de pagamento. Que aqui no Brasil a gente já tem o Pix resolvendo essa questão. Não precisa, né? Não precisa você ter um meio de pagamento, pelo menos no modelo que tem sido feito, peer-to-peer ali, como lá atrás o Bitcoin foi concebido. Eu gosto de falar, por exemplo, o Bitcoin, as criptos, elas podem ser tudo. Né? Ela pode ser, sim, meio de pagamento, ela pode ser um benchmark de investimento, ela pode ser diversas formas, pode ser um ouro digital, né? Reserva de valor. Mas quando a gente vai olhar cada caso que está sendo estudado, a gente não tem ainda uma linha em comum entre os bancos. Isso preocupa mesmo na discussão em nível mundial. A regulamentação também, né? Cada jurisdição tem a sua forma, tem a sua lei. Então, ou não tem nada, né? Ou não tem nada, cara. Tem regulação. A gente olha, hoje a gente está numa posição no Brasil muito confortável em relação à regulação. O Banco Central fez um excelente trabalho ali através da 14478, através dos departamentos que hoje tocam o projeto e que é um Banco Central olhando muito à frente ali na questão de tecnologia e de inovação. Acho que o Drex comprova um pouco essa tese, né, essa realidade de que o projeto do Drex ele é super inclusivo, ele tem consórcios juntando bancos incumbentes, registradoras, fintechs, e o que é ótimo para o ecossistema crescer e ter essa riqueza que a gente tem no Brasil, que a gente não vê ainda em outros países. Então, nós vemos projetos muito pontuais em bancos lá fora, né, sendo discutidos, inclusive, conosco, só que a gente ainda não, voltando àquela última pergunta, qual problema ele resolve? A gente ainda não consegue ter essas respostas nessas conversas que a gente tem tido, numa maturidade que a gente tem tido, por exemplo, já nos testes com o Drex que temos discutido aqui com os players locais. Você falou do Drex, a gente tem que falar dele, né? Não tem como fugir. Mas eu queria ligar um pouquinho com a sua última fala sobre a questão de infraestrutura, né? A gente teve, se eu não me engano, foi na quinta-feira que foi o encontro anual, né, do Drex. E aí lá o Roberto Campos Neto, a gente até deu uma matéria sobre isso, ele falou que ele achava que o Drex ia ser importante para dar uma sacudida nos sistemas. Ele falou que são sistemas dinossauros dos bancos tradicionais aqui do Brasil. E ele tocou muito na questão de tokenização de depósitos, enfim, essa questão da tokenização dos ativos dos bancos. Você acha que a gente está precisando mesmo dessa chacoalhada nesses sistemas? E você acha que o Drex tem esse potencial ou ainda é meio cedo para dizer isso? Aí a gente volta de novo ao nosso cliente, né? Como a gente escuta a jornada que o cliente tem, a rapidez que ele espera de um serviço, a eficiência que ele espera numa liquidação. A gente escuta muito o exemplo, por exemplo, o exemplo do carro, né? Da compra e venda do carro, que é o mais simples aqui da gente entender, que eu vou lá para o João, falo, me vende o teu carro, aí eu falo, mas eu não mando o dinheiro eu não transfiro o DUT enquanto você não me mandar o dinheiro. E o Drex, ele vem, por exemplo, resolver este problema de rapidez, segurança e escalabilidade, né, de uma solução que hoje é feito de uma forma tão manual aí no dia a dia comum. O que a gente espera quando a gente olha o Banco Central dando essa atenção é o que o blockchain dá, que são liquidações atômicas. São velozes, são fidedignas, eu consigo ter o traceability, né, o rastreamento do que aconteceu ali. Aí que está o grande ponto de você ter um sistema, né, o Drex sendo esse sistema e esse token de liquidação que ajuda nessas transações com smart workflows em que eu tenho que ter as regras estabelecidas e liquidadas dentro do ambiente seguro. Tá? É esse ponto que eu vejo o Drex atuando no mercado de tokenização e sendo o primeiro passo que a gente tem aqui.
Outro dia, é curioso que eu estava assistindo um vídeo da história da internet de novo, e aí me chamou a atenção quando você entrava dentro do seu PC antigo, né? Tinha aquela caixotona lá, Aham. e tentava, aí tinha aquele barulho, pé, 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 que fazia, e a gente ficava esperando, falava, será que vai conectar? Vai, conecta, aí conectava, putz, eu consigo mandar meu e-mail, né? Eu acho que a gente está nesse momento, Se cara. A ninguém gente tá... ligasse naquele telefone e derrubasse a sua conexão. A gente está discutindo esse ponto também na tokenização e no Drex, né? Quer dizer, existe uma tecnologia e uma forma de se liquidar contratos muito eficientes, como a gente tinha o Molden nos conectando a um ambiente novo lá atrás. Só que o que vai vir dali adiante, os casos de uso disso, né? A gente olhava a internet como eu consigo mandar um e-mail. Pô, que coisa legal. Hoje e-mail ninguém manda mais. Você usa pela internet, por exemplo, um aplicativo de mensagem instantânea aqui. Acredito que a gente vai chegar neste ponto para todo o mercado financeiro, em que o blockchain é sim a infraestrutura que faz essas liquidações atômicas, em que você tem o que a gente chama de middle e back office muito mais eficientes, né? Você tendo um copiloto ali, que é o blockchain, te ajudando a fazer essas liquidações de formas mais eficientes e gerando, né, de forma orgânica, custos menores ali para o banco, que acabam, de certa forma, sendo repassados para o cliente ali, porque a gente sabe que grande parte desses legados, o cliente acaba pagando um preço maior pela questão você mesmo citou, né, meio dinossauresco aqui, mas são sistemas que estão há décadas aí, e também os bancos crescem numa velocidade muito rápida, com regulação, com uma nova geração de clientes vindo aí numa velocidade que às vezes é difícil inferir, né, e com usabilidades que também são difíceis de inserir, né? O Pix é um exemplo disso. O Pix, quem imaginaria que ele chegaria neste tamanho que ele é hoje, de uma forma tão rápida? Foi o hábito da população. Você fala com o Banco Central fala, e eu não esperava o Pix dar essa porrada que deu agora de uma forma tão... É o hábito, né? Então, a gente tem de novo uma geração que cresce tokenizada, ela já vem ali dos games tendo o token como um objeto de valor, as skins nos games sendo as NFTs deles ali, né, dessa nova geração. Tudo isso a gente discute aqui num podcast de 1 hora, mais ou menos, que a gente está tentando entender a usabilidade disso. Essa geração ela já traz o hábito e o sistema bancário vai ter que se adaptar a esse hábito. De todos esses projetos, o Drex, cripto, tokenização, eles vêm em encontro com essa nova geração que busca essas funcionalidades, por exemplo, dentro do Itaú. A demanda já existe, né? Por parte dessa geração mais jovem. Falta alguém atender. Então, João, se a gente olhar 10 anos atrás, ninguém falava... 10, 15 anos atrás, você tinha um internet banking num desktop. Sim. E, de repente, veio um tal de Steve Jobs, lançou um tal de iPhone que você conseguia descentralizar toda aquela experiência que ficava dentro de um caixotão, de um desktop, para a palma da tua mão. E os bancos tiveram que se adaptar. Teve o app boom, né? Tudo era app, tem que fazer app, porque a gente não pegava mais táxi na rua, a gente buscava num aplicativo, né, o que era melhor para a gente, o que era mais barato e o que era o melhor serviço. Eu acredito bastante que nessa nova economia digital, em que a gente busca através dos criptoativos, dos tokens, seja ele uma reserva de valor, seja ele uma forma de se liquidar uma operação, que essa geração ela já vem de uma forma muito intuitiva pedir esse serviço, e toda a estrutura jurídica e regulatória tem que vir também em encontro para que nós estejamos preparados para essa geração. Senão a gente vai discutir os mesmos problemas que a gente teve há 10 anos atrás, quando os aplicativos surgiram. E aí fala, pô, mas descentralizou, existe uma central única para isso, agora não dá mais, mas a lei não diz isso. Acho que a gente está no mesmo ponto na questão do blockchain. Ô Guto, e uma curiosidade, assim, eu passo por isso frequentemente quando eu falo para as pessoas que eu trabalho com cripto e todo mundo acha que enfim, coisa de maluco, não sabe exatamente do que se trata. Você falou sobre a proposta do Itaú de estar sempre olhando para o futuro e tal, mas ao mesmo tempo é uma instituição tradicional, né, com décadas de existência, que utiliza sistemas também super antigos e que, claro, muitos deles não são, né, de responsabilidade do banco, mas fazem parte ali da infraestrutura, que
que continuam os mesmos há muito tempo. Como que é estar numa área de ativos digitais dentro de uma instituição tão tradicional como o Itaú? As pessoas, seus colegas de outras áreas ali dentro, olham para digital assets como, pô, o que esses caras estão fazendo? Será que isso vai dar certo? Como que é essa visão do banco mesmo, das outras áreas, para esse novo setor aí que você comanda lá dentro? É uma excelente pergunta, Gabriel. Quando eu cheguei no Itaú, a gente conversava muito da questão de DeFi, né, Decentralized Finance, CeFi, que era Centralized Finance, e o que nós criamos na Itaú Digital Assets foi uma forma dos dois pontos se falarem. E o que era isso? A nossa própria jornada cripto que nós estamos lançando, ela foi concebida com esse DNA, que é o seguinte: o que a gente traz de melhor de digital assets dessa nova economia digital para o banco, e o que o banco traz nessa jornada centenária em relação à jornada, à segurança, à governança, a entender aspectos regulatórios que por décadas foram testados ali, tanto sendo no aspecto jurídico ou no aspecto de sistema, que a gente pode criar de uma certa forma um sistema novo para o nosso cliente, que a gente traga essa expertise de produto do banco tradicional com a nova economia digital. Então, todo produto que a gente desenvolve na turma de Digital Assets, a gente pensa nessa jornada, né? Eu falo muito no mercado que eu não gosto dessa briga dos incumbentes contra as fintechs. Eu falei, cara, é um ambiente muito rico dos dois lados, né? É o que a gente fala, eu falo muito isso para alguns membros da equipe. Quando a gente é uma criança, a gente olha para o nosso pai para ter referência, e muita coisa a gente pega ali, a gente cresce porque a gente tem a educação e aquela referência que você pode falar, pô, uma pessoa mais velha, ela está passada, mas a experiência dela e o que ela trouxe ao longo da jornada, você pode trazer. Algumas pedrinhas você vai deixar ali no caminho que você vai falar, essas aqui não me agregam, só que a solidez de algumas outras, sim, né? E nessa jornada digital a gente vê isso, a gente aprende muito mais no banco do que o banco talvez aprenda conosco. É uma troca muito interessante. E tem uma outra atitude que faz parte da nossa cultura, que a gente não sabe de tudo. A gente fala isso todo santo dia lá dentro, a gente não sabe de tudo. Então, tanto do lado que a gente chama mais tradicional, quanto em digital assets, existe essa conexão porque os dois lados estão dispostos a aprender. Por isso que eu não gosto dessa situação do conflito entre incumbente, fintech e inovação, porque os dois lados, eles têm muito sim, os dois lados não sabem de tudo, e é isso que a regulação está procurando, como eu junto o melhor desses dois mundos para fazer um mercado que ganhe tração, que a gente consiga dar segurança para o nosso objetivo, que é atrair o cliente para entrar nesse mercado, né? O cliente olha toda essa briga no bom sentido e fala, gente, cadê meu produto? Cadê? Eu só quero, por exemplo, no caso cripto, eu só quero comprar Bitcoin, né? Eu só quero liquidar a minha transação, eu quero comprar meu carro e mandar meu dinheirinho lá e ter o DUT rápido, eu só quero isso. Eu não quero saber como foi feito, por que foi feito. Isso é nossa responsabilidade enquanto players de mercado que estão inseridos, desenvolver e levar para a ponta final de consumo. E você falou dessa questão da regulação, né? A gente está agora na etapa em que o Banco Central ele vai começar a consulta pública, né? Ele vai começar a pensar nessa regulação infralegal para o setor de cripto. O que vocês estão esperando? O que você acha que seria positivo para o setor ter? É claro que o Banco Central ele sempre teve essa postura de tentar não inibir a inovação, né? Você acha que isso vai continuar agora com cripto? Quais são essas perspectivas de vocês? João, difícil responder o futuro, né? O que a gente vê hoje é uma postura pró-desenvolvimento, pró-inovação, em que o próprio Itaú se adaptou a essa agenda regulatória, né? A Digital Assets também existe porque o Itaú está sempre em movimento, sempre evoluindo, e esse movimento regulatório nos levou a olhar com mais carinho para o tema de ativos digitais. E a gente espera, sim, que essa agenda continue, porque existe uma demanda da população, uma demanda dos clientes em relação
a isso que nós temos visto hoje de uma nova geração se bancarizando ou entrando dentro do sistema financeiro com hábitos digitais, tokenizados, né? E a gente tem que estar pronto para isso, porque é disruptivo. A gente falou um pouco da questão das stablecoins, a gente falou um pouco aqui da questão de você hoje ter em mercado 300 tokens, 200 tokens, N tokens aí sendo ofertados. Como a gente, através da educação, né, e de bons sistemas, boas jornadas, traz esse cliente com esse hábito para fazer a coisa certa, sem nenhum risco adicional de perder o dinheiro ou ter um risco sistêmico grande, como a gente viu há cerca de um ano atrás. Essa é a nossa responsabilidade, seja do banco, seja da fintech, seja do regulador, olhando esse desenvolvimento do mercado. E eu acredito que, até a data de hoje, aqui todos nós temos tido sucesso, né? O Drex é uma prova disso, que você consegue conviver com todo esse ambiente de inovação e ter uma evolução positiva, para que a gente tenha essa agenda ganhando mais tração de agora em diante. E na Itaú Digital Assets a gente vai continuar assim, a gente tem uma turma de aproximadamente mais de 60 pessoas trabalhando no projeto hoje. São pessoas apaixonadas pela criptoeconomia, são pessoas que estão lá todo dia dando o melhor, porque tem um propósito de construção de uma nova infraestrutura de mercado, né? A gente conversa isso, toda solução que a gente lança, seja custódia, seja tokenização, seja a nossa última plataforma de cripto, a gente vê o time emocionado, a gente vê o time feliz por estar criando algo tão importante para essa nova geração que vem chegando, né? A gente fala muito dos nossos filhos ali, né? Quem tem filhos fala, pô, como é legal olhar essa geração com aquele hábito e ver que você está construindo alguma coisa que o teu filho vai consumir de uma forma fluida, né? Então isso dá um orgulho tremendo para a gente para continuar essa agenda. Legal. E ainda nessa questão de regulação, talvez um dos pontos ali que mais levantou polêmica quando o projeto de lei estava sendo votado foi a questão da segregação patrimonial, que acabou ficando de fora num primeiro momento, agora já se discute uma alteração para que isso seja colocado. Qual que é a sua opinião ou a da área de Digital Assets do Itaú com relação a isso? É um tema importante que deve existir? Vocês acham que é melhor sem essa segregação? Como que vocês enxergam essa discussão especificamente? Excelente ponto, Gabriel. Esse não é um dos pontos a ser discutido no mercado, é o ponto a ser discutido no mercado. Segregação patrimonial é essencial que exista já no início de toda essa jornada que a gente está colocando aqui. Hoje, apesar de não ser na forma regulatória obrigatória ainda, o Itaú já segrega os ativos dos clientes na sua custódia, tá? A gente precisa ver sim essa agenda evoluir, seja no infralegal, seja através de um novo projeto de lei. A gente discute muito isso com o regulador também, e a gente entende que tudo isso que a gente está falando, discutindo aqui como prioridade máxima, é pelo benefício do cliente, que ficou tão machucado lá atrás por falta de segregação, né? Então, isso não é um se vai ser discutido ou quando. Já deveria ter sido discutido e nós precisamos avançar essa agenda para que a gente consiga dar essa segurança. Senão não adianta soltar qualquer solução aqui, a jornada perfeita, fluida, ou entrar na discussão de tokenização. Se a custódia com segregação não estiver resolvida, esse mercado não evolui. Então, a gente precisa que essa agenda ganhe tração e para ontem, tá? É algo que a gente está muito preocupado mesmo no nosso dia a dia. E até para explicar para quem está assistindo, né? Talvez algumas pessoas não saibam o que é a segregação, né? Acho que só para deixar claro, a segregação é a obrigatoriedade da corretora ou da empresa que está fazendo essa custódia de manter os fundos dos clientes preservados e separados, né? E o que acontece no mercado cripto historicamente, porque as exchanges também atuavam num terreno sem regulação e num ambiente totalmente novo, é que essas empresas elas acabavam usando os fundos dos clientes para realizar investimentos ou, tudo enfim, junto e misturado. Fazer operações, lucrar com isso, o que acabou gerando uma série de problemas até de insolvência
como foi o caso da FTX no final do ano passado, mas vários outros casos, né? Então, acho que até esse histórico reforça um pouco a necessidade disso ser colocado em prática aqui no Brasil, né, Guto? Não só o histórico aqui, mas também a gente poder dar o principal benefício aqui, que é a segurança para o cliente de que isso vai acontecer e não dá espaço para arbitragem regulatória, que já que não é obrigado na lei, eu não tenho que fazer. Não é, o que é certo. E aqui está um exemplo clássico do porquê que os bancos, naquela jornada centenária que a gente fala aqui, agregam ao ecossistema como um todo. A gente não fala dentro do banco, existe a custódia e a custódia digital. Custódia é custódia. Quando você vai num banco, você coloca o seu dinheiro lá e você espera que isso esteja guardado para você. Você sabe que teu dinheiro, quando você abre o aplicativo, tá lá, ele é teu, ele existe, né? Pelo menos você confia nisso, por isso que você vem em instituições como Itaú, para falar, se eu tiver que resgatar, pegar meu dinheiro, ele vai estar lá custodiado e segregado das posições do banco. É essa experiência que a gente traz para o mundo cripto. Como custodiar, seguindo aspectos de governança e regulação no mundo de custódia e dando essa segurança do cliente. Não foi à toa que o Itaú, primeira solução que a gente lançou dentro da Digital Assets, a gente olhou um pouco tokenização, mas anunciamos até na minha chegada o desenvolvimento da custódia, né, feita 100% dentro do Itaú. Esse é um ponto importante. A gente decidiu construir uma estrutura de custódia para Digital Assets dentro do Itaú. De tão importante que a gente considerava já essa jornada. Isso foi pré o evento da FTX que a gente está conversando aqui. A gente já olhou e falou, gente, tem que ter segurança, tem que ter uma jornada fluida com governança e regulação e já essa posição segregada. Nos surpreendeu que na primeira versão da lei, da 14.478, não veio a questão de segregação, né? Foi uma decepção muito grande ali, porque não é para o Itaú, é para o mercado. Isso, a gente precisa dessa segurança e isso tem que evoluir o mais rápido possível nos próximos meses. Até porque a segurança ajuda a aumentar a adoção também, né? Para o pessoal entrar no mercado tendo essa segurança, né? E é o que a gente falou muito, João, no nosso lançamento cripto, né? Jornada fluida e segura. E os principais questionamentos foram em relação não à jornada, o que a gente estava oferecendo, foi em relação à segurança. Qual é a custódia? Né? Onde está guardado? Onde as minhas criptos estão guardadas? As principais perguntas que eu tive foram em relação à custódia. Né? Por incrível que pareça. E depois veio a questão da jornada, o que a gente ia oferecer, quantos tokens iam estar na plataforma. Mas isso nos surpreendeu, tanto dos nossos clientes, quanto até dos veículos que estavam cobrindo, que estão cobrindo, né, o lançamento. Então, mostra, não é o Itaú vindo e falando que isso é importante, é o próprio mercado trazendo a importância do tema para que a gente avance o mais rápido possível. E Guto, até aproveitando o embalo do João aqui de novo, falando sobre aumento da adoção, a gente está num momento que era bastante aguardado aí, né, acho que quase 2 anos, talvez até um pouco mais, que é a volta da alta de preços aí dos principais criptoativos. O Bitcoin teve o Bitcoin e o mercado cripto, de modo geral, tiveram 2022 muito difícil, né, com queda assim super expressiva. 2023 começou muito bem, mas depois ficou ali andando de lado muito tempo e agora finalmente parece que a gente está voltando aí a uma tendência de alta no mercado. Apesar da negociação de cripto no Itaú ter começado agora, você e a área de Digital Assets já estão lá há mais de um ano. Como que vocês acompanharam esse movimento? Como que você enxerga essa alta que a gente está vendo aí nos últimos dias? Se é um movimento realmente que veio para ficar, se já dá para deixar aquele papo de inverno cripto para trás, se já é uma nova bull run, enfim, como que você tem olhado para esse momento do mercado? O primeiro ponto aqui, Gabriel, é a gente olhar dados desde o bull run, do último bull run até o início de 22, em que a gente via, por exemplo, o cliente do Itaú saindo do Itaú para investir em cripto, né? E quando a gente foi perguntar, nos surpreendeu que o cliente do Itaú reclamava muito da falta de educação, né? Ele ia para algumas exchanges, comprava as meme coins e foi aquele fluxo que a gente viu de gamificação de investimento. Investia mesmo sem saber, né? Cara, investia sem saber. Pô, um amigo meu me falou que esse token vai subir, ia comprar o token. Vi no Twitter, quer dizer, social trading puro e simples ali que
que aconteceu. E a gente via esse movimento, sim, de fluxo dos clientes de Itaú buscando, né, buscando se expor a, a esse movimento do bull run. O que a gente observou ao longo do bear market, do mercado de baixa ao longo de 2022 e agora 2023, é que apesar do volume ter caído, ter diminuído, ainda era relevante de clientes que buscavam esse mercado e a resposta era a mesma. O que você está procurando, né? Eles não sabiam responder, faltava educação ainda. Então, o primeiro desafio aqui para o que a gente está vivendo hoje é educar o mercado para que ele, nesse próximo bull run, se ele de fato for consistente, como a gente tem visto aí, e eu já falo um pouquinho de cenário aqui, é como que o cliente se educa, né? Como que ele entende o perfil dele em relação ao que ele está investindo. Lembrando aqui que criptoativos são voláteis, né? Para quem está ouvindo aqui e se expôs pouco ou quer entender um pouco mais desse mercado, primeira coisa, você tem que se educar. Tem que saber o porquê do Bitcoin, se ele o que você espera do Bitcoin, se ele é uma reserva de valor para você, se ele é um benchmark de mercado para todos os tokens digitais, enfim, você consegue, por alguns veículos fidedignos, e até pelo Itaú a gente tem essa proposta através do nosso aplicativo Ion, de educar o cliente, não é à toa que ele está lá, para conseguir entender esse movimento de mercado. Tá? O que a gente vê, Gabriel, em relação ao Bitcoin nesses níveis entre 43, 44 mil dólares aí que a gente tem visto, é já um movimento mais consistente, né, em relação à potencial aprovação dos ETFs, né, agora para janeiro e potencialmente ali para março. O próprio halving, que acontece ali tudo mais constante em maio, junho, né, entre abril e junho, e uma potencial retomada dos preços. Né? O que a gente olha muito aqui, a gente sai um pouquinho do mundo cripto e olha o cenário macroeconômico. Né? O que impactou bastante também cripto aqui foi a questão dos juros americanos estarem em níveis históricos, inflação em nível histórico nunca antes visto, né? Um período pós-pandemia super difícil do Fed, do Banco Central americano, conseguir ter a leitura do que estava acontecendo. E isso acabou impactando muito no cenário de ativos voláteis, como o Bitcoin, como bolsa, como qualquer outro ativo alternativo que a gente olhava ali. Não foi um período fácil, Não né? foi um período Ainda fácil. com conflitos geopolíticos bastante relevantes, né? Tiveram as guerras que a gente tem visto aí. E mesmo assim a gente viu, com tudo isso acontecendo, vou falar o Bitcoin aqui, que é o benchmark, subindo. Né? Então, mostra uma resiliência. Eu gosto muito da minha imagem, eu tenho uma canequinha do Bitcoin todo amassado, né? Eu acredito que seja um dos ativos mais resilientes que a gente tem, e a questão aqui não é se você tem na carteira ou não, você tem que entender o seu perfil, entender que ele é volátil sim, mas talvez não ter Bitcoin para alguém que tem um perfil mais agressivo, moderado ou agressivo, também é você não entender uma pulverização de carteira que você possa ter ali com o benefício dessa volatilidade do Bitcoin. Mas, de novo, tudo isso aqui cai no tema educação. Né? Qual o perfil de investidor que eu tenho, qual o cenário macroeconômico daqui para frente, que eu acredito ser positivo pela queda dos juros, e como que eu me exponho a esse cenário, dado o que eu estudei ao longo dessa jornada. Uma questão de educação que é um pouco deficitária até para o mercado tradicional, né? Muita gente não entende direito como funciona, né? Não é um problema só de cripto. Nos dois, João. Acho que é entender muito a questão do... Por isso que a gente recomenda, a gente tem o Ion Edu, que é o nosso canal de educação, para que o cliente se eduque. Olhe lá o mercado tradicional mesmo, né? Olhe o que é juros americanos, bolsa americana, Nasdaq. Talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas no mercado a falar da correlação do Bitcoin com a Nasdaq e quase fui colocado... Mas foi espancado no mercado e eu falava, gente, tem que olhar porque é ação de tecnologia, tem uma correlação e em determinados momentos elas andam muito parecidas porque o fluxo do dinheiro é um só. O dinheiro é um só no mundo, né? Então os grandes fluxos, as grandes baleias ali, elas andam nos mesmos canais, nos mesmos mares ali. Então você tem que aprender a ler isso também, aprender esse tipo de cenário. Mas, de novo, falta muita educação financeira para o brasileiro, de forma geral. A gente ainda tem a postura de ser um torcedor, né? A gente já é torcedor para tudo, no futebol, né? Eu vou torcer para esse ativo subir, vou comprar o Bitcoin porque ele vai subir.
cara, não faz isso, vai lá, estuda um pouco macroeconomia, entende um pouquinho tendência, e aí você pode até entender se sim, eu vou comprar ou não, esse ativo não é para mim. Tá? Eu acho que essa é a grande resposta que tem que ser buscada nesse próximo ciclo que a gente está entrando de mercado. Bom, e esse é uma das missões do Future of Money também, que é justamente trazer não só notícias, mas educar, ajudar as pessoas a entender esses novos ambientes digitais, em especial de cripto e blockchain. Acho que tem muito conteúdo legal sendo produzido em vários lugares e, assim, eu concordo que para que a gente possa enxergar futuro, né, da tecnologia blockchain ou essa tecnologia prosperando, é essencial que as pessoas também se dediquem minimamente aí a entender como isso funciona, como elas podem se beneficiar dessa tecnologia. Então, acho super legal que você também esteja falando nesse sentido. Mas a gente está, acho que estourando o nosso tempo ali, mas eu queria puxar mais um assunto com você, Guto, que é um assunto que a nossa audiência tem se interessado muito. A gente já falou até com você anteriormente sobre isso. Você aqui no episódio comentou sobre a tokenização de FDICs e a área de Digital Assets no Itaú, ela começou, ou o que foi anunciado primeiro publicamente, foi uma área de tokenização. E aí eu queria que você explicasse um pouco a visão de vocês sobre isso, né? Porque tokenização, ao longo de 2023, talvez tenha sido uma das palavras mais citadas, né? Acho que uma dessas novas palavras aí que, como já foi metaverso, a gente tem alguns exemplos. E aí veio aquele papo de tokenização de tudo. Então, no mercado cripto se fala muito sobre tokenizar, por exemplo, ações ou ativos do mercado tradicional, trazendo eles para a blockchain, o que geraria ganho de eficiência, redução de custos. Mas tem milhares de caminhos que podem ser seguidos dentro de tokenização. Queria entender como vocês olham, o que é tokenização para vocês, o que vocês enxergam para o futuro da tokenização especificamente. Essa é uma pergunta que está ongoing ainda, né? Está acontecendo e eu acho que todo o mercado procura aqui os casos de uso para a gente, de fato, ganhar tração na tokenização. Que a tokenização é o presente e o futuro do mercado digital, eu não tenho nem dúvida, até pelos testes que a gente tem feito de Smart Workflows aqui. Né? O TDIC que a gente fez com a Ali, que é um exemplo clássico. Né? E respondendo aqui, Gabriel, como que a gente, na Itaú Digital Assets, tem esse approach com a tokenização? A gente gosta de trabalhar em parceria com as fintechs que tokenizam hoje. Por quê? É um ecossistema muito rico, porque lá atrás ele começou dessa forma, tokenização de tudo. Então ele cresceu muito, né? Você tokenizava música, tokenizava, cara, o que você pudesse... Jogador de futebol. Tudo. Se representava digitalmente ali e a tokenização permite tudo. Então estas fintechs, elas aprenderam muito sobre a tese de tokenização, de qual blockchain, qual sistema, por que fazer. E a gente entende sim que a gente, na Digital Assets, tem que ser inclusivo para discutir e estar junto dessas tokenizadoras para desenvolver o mercado, seja junto ao Banco Central, seja a CVM, que tem aí sido super inclusiva e tentado entender um pouco mais a natureza da distribuição desses tokens, porque a tokenização de tudo também trouxe esse problema que vamos distribuir de tudo, de toda forma, e isso gera um outro problema no mercado que a gente falou aqui, que a gente tem ainda na ponta final o desafio da educação de quem está comprando esse token. Né? Então a gente não pode abusar da distribuição, porque na ponta final a gente pode ter alguém desinformado que está se expondo àquele risco e não entendendo o risco que ele está assumindo, né, ao comprar um token daquele. Então, a distribuição ainda é um desafio muito grande na tokenização, eu diria que, se não o maior. Né? Na questão de tokenização, a tokenização não é um problema, como o Gabriel comentou, a gente fez a nossa tokenizadora lá atrás, a gente ainda tem ela live, né, funcionando, mas a gente prefere fazer projetos com as tokenizadoras que estão aí em mercado, porque a gente entende que o mercado como um todo ganha. As tokenizadoras ganham no sentido de entender a governança, a segurança que é necessária para crescer junto ao regulador e escalar esse mercado. E nós aprendemos também bastante com as novas teses e cada use case, porque, vamos colocar aqui no Itaú, a gente tem N coisas para fazer aqui na Digital Assets. Uma tokenizadora que está olhando um caso específico aqui, como por exemplo no caso da
da Leak que nós fizemos, ou até com a Before, que a gente anunciou uma parceria para ações tokenizadas, eles respiram esse tema 24 horas por dia. Né? Então, a gente não pode achar que a gente sabe de tudo. Eles têm muito a ensinar. O Itaú tem um canal que a gente tem, sim, esse objetivo de educar o investidor a consumir tokens, né, através de um processo fidedigno de distribuição. Então, por que não juntar essas forças de quem é especialista no assunto e traz um conhecimento novo para o Itaú e para os nossos clientes, e a nossa distribuição, em que a gente entende toda essa questão do rito, da distribuição, do aspecto regulatório, para que a gente faça esse mercado ganhar atração. Então, o nosso approach, Gabriel, é ser inclusivo nesse mundo de tokenização, e só complementando aqui use cases, né? O que a gente olha? A gente gostou muito desse caso de use case de Smart Workflow. Né? A gente entende que através, por exemplo, do TDIC, a gente não eliminou todos os intermediários, porque a gente escutou muito isso no mercado. Não, você elimina todos os intermediários. Não precisa de ninguém. Não é bem assim, mas um modelo híbrido em que você tenha um rito que até um certo ponto você precisa de um trustee ali, por exemplo, para validar um título ou a validade, ou validade jurídica dele, é necessário. Mas existem regras ali, por exemplo, da gestão de um FDIC, que você pode sim adaptar dentro do blockchain, para que você tenha liquidação atômica através do stablecoin, que futuramente a gente espera que seja o DREX nesse projeto. Então, esses projetos que envolvem Smart Workflow, a gente vê um grande potencial no mercado. Os outros que têm tido distribuição são importantes, mas a gente ainda tem uma evolução educacional para quem consome eles e da natureza desses tokens junto ao regulador para que ele evolua. Tá? Agora vai um trabalho educativo até da CVM, né? Ensinar o que pode fazer, o que não pode fazer com tokenização. A gente está de mão dadas com a CVM, tá? Acho que o mais importante, ela tem sido muito inclusiva também em conversar sobre esses casos e entender, né? A gente gosta de levar esses casos em parceria para ela entender exatamente o problema que a gente está resolvendo. Não é nem o banco indo, nem a fintech, estamos indo como mercado resolver um problema do nosso cliente. O nosso cliente quer consumir algo tokenizado, mas como a gente faz isso do jeito certo, da forma certa? É isso que a gente está indo junto às fintechs, mostrar para o regulador, né, tanto o CVM quanto o Banco Central, para que a gente consiga evoluir esse mercado. Bom, como previsto, falta tempo para a gente tratar de tudo que a gente poderia falar aqui. Vai ter que vir de novo, não vai ter jeito. Pode convidar aqui, cara. Já estou me sentindo de casa aqui, cara. Mas acho que deu para cobrir aí boa parte do que precisava ser dito. Então, queria agradecer, João, pela parceria aqui. Acho que é o primeiro episódio que fazemos assim lado a lado. Então, Será que vai ser o último? Primeiro de muitos. E agradecer, Guto, pela presença. O papo foi ótimo. Espero que a gente possa voltar a fazer mais episódios aqui. Obrigado, Gabriel. Obrigado, João. Foi um prazer estar com todo mundo aqui falando uma coisa que a gente gosta muito, que é blockchain, ativos digitais e do futuro da economia digital. Maravilha. Então, para você que está nos assistindo, eu queria agradecer aí a sua audiência. Não esqueça de seguir o Future of Money nas redes sociais, no Instagram, no X ou Twitter, no TikTok e, claro, de acessar o site do Future of Money dentro do exame.com. Também queria fazer um lembrete, a gente falou muito do Drex aqui, a gente fez um especial Real Digital aqui no Future of Money, o Guto, inclusive, foi um dos palestrantes convidados. Tem muita coisa legal, o João também participou. Então, se você acessar o nosso canal no YouTube, você vai conseguir ver todos esses vídeos lá. Então, deixo aqui o convite para acompanhar esse material que ficou muito legal. E a gente volta semana que vem com mais um episódio aqui do podcast. É isso, vamos ficando por aqui. Um abraço, tchau.